Graça e paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria a gente estar reunido novamente nesse ano, né? Esse louvor agora, né? Fala, quando a gente estava cantando ele representa bem, né? O fato de cada um aqui estar hoje reunido, né? Que é Cristo. Cristo tem nos sustentado, não tem sustentado somente a mim, mas tem sustentado o seu povo ao redor do mundo. A gente tem, acredito que todos aqui têm passado por dias sombrios, dias de frieza, muitas vezes espiritual, desânimo, né? Mas o fato da gente não retroceder e voltar aos velhos hábitos é um só, né? Que é Jesus. Como diz o cântico ali, é o seu amor por nós, né? E louvado seja Ele por isso. E o texto que a gente tem meditado no Evangelho segundo Lucas, o texto que a gente vai estar meditando hoje, fala um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de perseverança na fé, sobre essa necessidade de, em meio às dificuldades, poder continuar ainda amando a Deus sobre todas as coisas. Então abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, dos versículos 22 ao 30. A versão que eu estou usando é a versão NVI, e diz assim: Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Vamos orar mais uma vez? Jesus, eis a tua palavra. Que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração, que o Senhor venha fazer com que todos nós aqui, Deus, enxerguemos além da letra. Que a tua palavra, Senhor Deus, que é uma espada de dois gumes, que julga os pensamentos e as intenções do coração de todos os homens, Senhor, venha trazer à luz aquilo que nós temos escondido, aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor. E que o Senhor, Pai, colhe os frutos da tua palavra. Usa a minha vida com revelação, com sabedoria e com todo entendimento espiritual, Pai, e com humildade e temor, para pregar a tua palavra, sem adulterar, sem acrescentar ou sem diminuir, Senhor Deus, mas no temor do Senhor e para a glória do Senhor. Amém. Bom, então, a gente chegou ao capítulo 13, já ainda no ano passado, né, onde a gente teve, na última exposição do nosso irmão Felipe, onde Lucas relata, né, o testemunho ali de Jesus acerca do reino de Deus. Né, o que é o reino de Deus? Ele exemplificando que é como um pequeno grão de mostarda, né, aparentemente ali não gera efeito nenhum, mas que depois ele cresce, avança, né, compara também ao fermento, que logo, quando ele é colocado, ele leveda toda a massa e se expande. Então, como Jesus estava ensinando aquela multidão ali, né, acerca do reino de Deus, agora a gente, parece que Lucas, nas próximas passagens, vai dizer quem pode entrar no reino de Deus. Né, porque os judeus
que era para o pessoal ali, onde tinha um embate com Jesus, tinha um pensamento um pouco exclusivista do reino de Deus, né? Na cabeça deles, eles pensavam ali que só herdariam o reino de Deus aqueles a qual eram da descendência de Abraão. E eles ainda diziam, além da descendência de Abraão, assim, só vai ficar de fora ainda os que são da descendência de Abraão, mas assim são ímpios, pecadores, esses realmente não vão entrar, né? Então eles tinham esse pensamento exclusivista, eles tinham essa própria promessa de Deus, que Deus faria os herdar o reino dele, que Deus inauguraria uma nova era, como é dito na Escritura, o mundo por vir, né? onde ele teria o seu Messias, que é Jesus, o seu rei, assentado no trono, governando todas as nações, e todas as nações viriam ao Monte Sião aprender da lei do Senhor. Então eles tinham essa promessa, eles aguardavam essa promessa, só que agora Jesus vai dizer que não é bem assim. Não é todos vocês que fazem parte desse reino, né? Então, vamos lá, versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados, e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Então, o que é mais maravilhoso aqui é que Lucas está fazendo questão de relatar que Jesus está firme no seu propósito. Como ele vai dizer, ensinando nas cidades e povoados rumo a Jerusalém. Ele não estava com os pés aprendendo, meu Deus, eu preciso ir para Jerusalém. Ele sabia do seu propósito, que precisava ser entregue na mão de pecadores, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia para a justificação e salvação do seu povo. Mas como esse destino dele estava próximo, ele estava remindo o seu tempo. Então, cidade, povoado, aonde ele estava, ele fazia questão de ensinar acerca do reino de Deus, de ensinar o seu povo, porque ele sabia que o tempo estava próximo. Seu tempo aqui como um homem limitado estava se encerrando, né? Então, sobre esse propósito de Jesus rumo a Jerusalém, o Lucas, no capítulo 9, 22, vai explicar um pouco para nós. Se puder abrir, Lucas... Agora vou ter que ser mais... Agora todo mundo vai ter que aprender a ser hábil, né? Eu vou colar aqui. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, é isso que vai acontecer em Jerusalém. Já tem acontecido, ele está sendo rejeitado, ele está sendo desprezado, e agora ele está indo em direção a Jerusalém cumprir o seu propósito final, onde naquela cruz ele bradaria, tetelestai, está consumado, né? Porém, então nesse ambiente onde Jesus estava ensinando nas cidades, ensinando nas sinagogas, né, alguém levanta uma questão no versículo 23, onde vai dizer assim, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Do nada, né? Uma pergunta, a gente não tem um contexto, não dá para saber o certo, mas alguém fez essa pergunta, né? Senhor, serão poucos os salvos? Né? Não dá para, como a gente não tem realmente esse contexto, não dá para bater o martelo, o porquê dessa pergunta, mas existem duas possíveis hipóteses, né? Uma das grandes hipóteses é o fato desse homem, o fato dele chamar Senhor ali, o Kyrios, né? Era alguém que era realmente adepto de Jesus, alguém que já o seguia há um certo tempo. Porém, a gente vai vendo nos evangelhos que no começo do ministério do Senhor, ele arrebatava multidões. Multidões eram curadas, eram libertadas de demônios, pessoas criam no evangelho, multidões e multidões. Mas na medida que o Senhor vai se aproximando de Jerusalém, na medida que Jesus está se aproximando da cruz, as suas mensagens passam a ser cada vez mais duras. Ele começa a mostrar, à luz da Escritura, que seguir ele não é bem o que aquelas pessoas pensavam. Né? Que elas precisariam tomar a sua cruz, que elas precisariam ter um novo nascimento, que elas precisam ser uma nova criatura, que elas precisariam, se possível, sofrer perseguição dos seus próprios compatriotas, os judeus, por causa do seu nome. E por causa das duras palavras de Jesus, a principal, que é relatada em João, quando ele diz que vocês me seguem, não é porque eu sou o pão que desceu do céu, mas porque eu multipliquei pão e vocês comem, vocês me seguem por esse pão que é passageiro.
né? Mas ele repreende aquela multidão para que eles o sigam, porque ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é quem verdadeiramente poderia alimentar aquelas pessoas. E depois desse duro discurso de Jesus, é relatado que as pessoas dizem, mas mestre, as suas palavras são muito duras. Quem que vai seguir você assim? Né? Aí Jesus, pouco preocupado com as multidões, volta para os seus discípulos. Né? E aí, vocês também vão me abandonar? E Pedro, como um fiel seguidor de Jesus, sustentado pelo próprio Jesus, diz, né? Para onde iremos, mestre? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, um dos motivos dessa pergunta talvez tenha sido isso. A multidão estava diminuindo. Talvez aquele discípulo que viu Jesus arrebatar milhares de pessoas, agora tem menos pessoas, ele está olhando para o lado, tipo assim, e aí, Jesus? Vai ser muito, vai ser pouco? Né? Como que vai ser? Ou até mesmo o fato dele ser um próprio judeu, por ele crer dessa maneira, que todos os que são descendentes de Abraão vão herdar por natureza, por nacionalidade, o reino de Deus, ele faz essa pergunta, e aí Deus, vai ser muito, vai ser pouco, como é que vai ser? Mas enfim, esses são um dos possíveis motivos dessa pergunta. Mas o que realmente importa para nós não é o motivo da pergunta, mas o que Jesus vai responder. Né? E é interessante o que Jesus faz aqui, é que ele não responde a pergunta. Ele usa da pergunta dele para poder ensinar a multidão. E o que Jesus vai começar a focar agora não é que não importa quantos que vão ser salvos. Importa se o indivíduo que pensa que está salvo é verdadeiramente salvo. Ele vai mostrar que existe uma falsa segurança espiritual e que o reino de Deus é algo muito mais solene, muito mais difícil do que aquelas pessoas estavam aguardando. Que é onde os versículos que a gente vai entrar agora. No versículo 24. Jesus vai dizer assim: Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então Jesus aqui, ele muda o assunto, né? Ele usa, na verdade, da pergunta para poder agora trazer o ensino. De que, olha, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Né? Mas assim, o que talvez seria, né, essa porta estreita? Muito possível, é claro, essa porta estreita é a fé. A fé em Jesus. Mas não a fé que a gente confessa com os lábios, mas a genuína fé em Jesus. A fé que nos leva a renegar as paixões da impiedade e segui-lo. A ser um povo exclusivo de boas obras. Ainda mais para aquele povo ali agora, o caminho era muito mais estreito mesmo. Porque eles sabiam que colocar a sua fé em Jesus era ir contra todo o sistema religioso de Israel. Então, assim como o Senhor da casa, logo ele seria crucificado e morto, o que esperar dos seus discípulos? E foi isso que a história vai relatando. Como que os discípulos de Jesus morreram de maneira cruel. Crucificados, mortos, né, tiveram seus bens confiscados, vidas difíceis, vidas duras, né, tiveram que viver como peregrinos na terra, por não ter realmente mais nada. Então, o seguir a Jesus era esse caminho estreito. Né? E assim como uma porta estreita, não dá para se entrar de qualquer forma. Né? Eu não posso chegar, eu tenho aqui o meu tamanho, e a porta é desse tamanho, e assim, eu querer chegar de peito aberto. Eu vou ter que me adequar àquela porta. Então, o que Jesus está dizendo é que ele tem um padrão de fé. Tem um padrão que é o que Deus espera dos seus discípulos. E se eles quisessem entrar no reino de Deus, eles precisariam se adequar. Então, da mesma forma, onde eu não posso chegar com muitas bagagens, com muitos pertences dentro de uma porta estreita, porque eu não vou passar, Jesus também está ensinando essa mesma coisa. Vocês vão ter que se arrepender dos seus pecados. Não tem como vocês entrar no reino de Deus em adultério. Não tem como vocês entrar no reino de Deus sendo mentirosos, sendo fofoqueiros e diversos outros pecados, sendo idólatras. Ou vocês se esvaziam disso, deixam isso de lado e entrem pela porta estreita, ou vocês não vão entrar. E essa é a verdade. Assim como era para eles, também é uma verdade para nós. Jesus, em nenhum momento, ele diminuiu essa porta.
Perdão, em nenhum momento ele aumentou essa porta. Em nenhum momento, poxa, foi assim naquele tempo, né? As pessoas eram perseguidas. Não, a porta continua estreita. O problema hoje é que pregadores tentam aumentá-la. Mas assim, eu posso vir aqui e poder deixar essa porta grande. Dizer para todo mundo aqui, venham como estão, Deus não se importa com seus pecados, vivam a vida que vocês quiserem, está tudo bem, está tudo em paz, nenhum mal vai sobrevir. Eu posso fazer isso. Mas as pessoas podem passar por essa porta que pregadores abrem, deixam ela, enlarguecem ela para as pessoas entrarem. Mas da de Jesus, nenhum vai passar. Ninguém vai passar com uma vida na prática do pecado diante dessa porta estreita. Então, esse termo estreito aqui está querendo realmente dizer isso, a dificuldade. O que Jesus está dizendo aqui não é necessariamente sobre, não, então eu preciso me esforçar para ser salvo. O que ele está ensinando aqui é que ser salvo exige esse esforço para permanecer na fé. E não tem como negar isso aqui, não tem como a gente querer separar e dizer, porque todo mundo aqui sabe, piamente, que a salvação é pela graça, por meio da fé, não é por meio de obras para que ninguém se glorie. Porém, o próprio texto vai dizer que a gente foi salvo para essas boas obras. E essas boas obras é virar a face para quem te estapeou, é abençoar quem te amaldiçoou. E agora você vai me dizer que não tem esforço nessas coisas? Vai me dizer que a gente não precisa se dedicar para poder seguir a Jesus? Então, exige-se essa necessidade de se esforçar para entrar no reino de Deus, para ser participante do reino de Deus. Não tem como essas coisas serem separadas, né? E o interessante que esse termo aqui, esforçar, em grego, dá origem à mesma palavra nossa de agonizar. Né? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que o reino dele é dos que se entregam de coração e alma. Que literalmente, se você for querer entrar, não, eu quero Jesus, mas isso, não entra. E ele não faz questão de entrar. Jesus não está preocupado com números. O Senhor quer qualidade. Ele quer homens e mulheres fiéis a Ele. E homens e mulheres que estejam dispostos a andar pela essa porta estreita. Então, essa é uma verdade para nós hoje. Que muitas das vezes a gente pode cair no engano, como uma das passagens que a gente vai ler, que é paralela a essa de Mateus, onde também existe a porta larga, onde todo mundo quer entrar, onde é mais fácil. Porém, o próprio Jesus vai dizer que essa porta larga conduz à perdição. E os que querem seguir a Ele, os que querem viver por Ele, os que querem fazer parte desse reino, exige-se passar pela porta estreita. Isso é inegociável para Ele. Então, para a gente também ter um entendimento um pouco melhor, Mateus 7, 14. Existe um debate aqui, né, se esse ensino de Jesus em Mateus é o mesmo de Lucas, né? Porque talvez a aplicação fique um pouco diferente. A gente vai ler para a gente poder entender um pouco melhor, mas diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado. Perdão, era só até aí. Então, Jesus ele traz essa diferença aqui mesmo, sabe? Da porta estreita para a porta larga. Onde essa porta larga ela conduz à perdição. Mas o que ele requer dos seus discípulos é que, se eles realmente querem ele, precisam passar pela porta estreita. E o que é interessante é que o fato de passar pela porta estreita precisa ser uma marca em todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus. Todos eles, você pode pegar todos os exemplos da Bíblia, todos eles precisaram ser provados, para que ficasse claro que a fé que eles têm, né, que é mais preciosa do que o ouro e que a prata, redunde em louvor, em honra e em glória no dia que Jesus for revelado. Então, naquele dia, no dia do juízo, quando todo homem vai se apresentar diante de Jesus, essa fé ela vai ser testada. Né? Então, esse momento, esse caminho estreito, se realmente trilhamos ele, é o que vai realmente comprovar, né, que na dificuldade, na perseverança, num câncer, numa perca de bens, numa perseguição por causa do Evangelho, talvez eu não conseguia a promoção que eu queria no meu trabalho porque eu teria que mentir e eu abrir mão por causa de Jesus, ou muitas outras coisas que a gente tem que renegar por amor a Jesus. Essas coisas vão testificar e validar se a nossa fé ela é verdadeiramente autêntica. E o principal disso
é o arrependimento. É um coração sincero diante de Deus. Porque muitas das vezes, sim, não adianta a gente romantizar aqui, esse é o nível de Jesus. Mas muitas das vezes a gente vai negá-lo. Muitas das vezes a gente vai desprezá-lo. Eu mesmo falo por mim. Quantas vezes eu não desprezei o Senhor? Quantas vezes eu não o neguei? Né? Mas isso não é um motivo de desqualificar. O que Jesus quer é que essas pessoas tenham um coração arrependido e quebrantado. Porque na passagem anterior, ele dá o exemplo da árvore do fruto. Onde aquele senhor diz, essa árvore aqui está tanto tempo e não está dando fruto. Pode cortar. Né? E aí o seu administrador fala, não, espera mais um ano. Vamos esperar mais um ano. Se em um ano ela dá fruto, muito bem, beleza. Se não der, corte e lance fora. Então, Jesus também está entrando aqui nesse aspecto do arrependimento. Porque os seus seguidores vão tropeçar, eles vão cair, eles vão falhar. Porém, a diferença, como o Apocalipse vai dizer, é que é bem-aventurado os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses terão direito a comer da árvore da vida. Né? Então, esse é a porta estreita. E o que ele vai dizer é que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Porque a mensagem do Evangelho, ela pode ser por um momento atrativa. Principalmente para aquelas pessoas. Olha, eles estavam vendo, cara, tudo que eu li no Antigo Testamento, tudo que eu li em Isaías, tudo que eu li em Jeremias, tudo que eu li nos profetas, tudo que eu li está se cumprindo nesse homem. Então, o que ele faz, os sinais, pessoas sendo libertadas de demônios, sendo libertadas de suas enfermidades, os sinais testificam que ele vem da parte de Deus. Então, realmente, muitos se interessaram por Jesus. Mas na medida que eles foram vendo o que é verdadeiramente seguir Jesus, ele fala, poxa, isso aí não é para mim não. Isso não é para mim não. O maior exemplo disso é o jovem rico. Diz claramente que ele ficou interessado, falou, mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, faz isso, isso, isso. Mestre, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude. Ah, é? Então beleza. Agora vá, vende tudo que tem e dê aos pobres. E o texto é claro. O jovem, vendo que era muito rico, deu para trás e continuou. Né? Então, por quê? Porque mostrou claramente. Olha, até o momento, Jesus era interessante para ele. Mas, Jesus pede uma coisa. Eu quero que você me ame mais do que as suas riquezas. Eu quero que você me ame mais do que as suas posses. Porque eu sou maior do que elas. Aí não dá. Aí não dá. Desculpa, Jesus, aí não dá. Aí não dá. Então, Jesus vai... Por isso que ele diz claramente, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Porque até o momento, eles até conseguem disfarçar. Mas chega um momento onde, assim, só passa assim. Se não for nos padrões da palavra de Deus, não passa. Então não dá. Então o que as pessoas fazem? Geralmente, fazem um Deus à sua imagem e semelhança, conforme as suas próprias paixões, conforme os seus próprios pecados. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Timóteo, que nos últimos dias seria assim, que as pessoas teriam comichão nos ouvidos em ouvir essa doutrina e ergueriam mestres para si mesmos. Por quê? Porque eles não queriam mais ouvir as palavras duras de Jesus. Eles não queriam mais ouvir as coisas do Evangelho. Né? Esses dias, eu lembro se foi o Natan, ele estava falando que na barbearia chegou um cara, tipo super rico, da maçonaria e tal, falou que estava frequentando um tempo aqui a nossa comunidade, e falou assim, aí o Natan se apresentou para ele, falou, eu sou de lá. Ele falou, cara, eu fui lá há muito tempo e tal. Mas eu parei. Aí ele falou, mas por que você parou? Só fala de Cristo, 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 Cristo. Aí eu parei. Porque é isso. Para algumas pessoas, isso é tudo. Eu moro na Zona Norte, eu venho da Zona Norte porque aqui Cristo é anunciado. Para outras pessoas, Cristo não é nada. Então, quando chega nesse momento, onde eles só querem em Jesus o bom pastor. Aquele Jesus que me guia por águas verdejantes, por pastos verdejantes, por águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse Jesus é maravilhoso, muito gostoso. Mas agora, quando ele fala assim, que tomar sua cruz, aquele que ama o mundo, aquele que ama o pai, mãe, filha, mais do que a mim, não é digno de mim, poxa, aí é duro também, aí esse daí eu não quero. Então é isso que Jesus está querendo ensinar, que chega um momento, assim como chegou para eles, também chega para nós. Vai chegar um momento que alguns vão desistir da caminhada. Assim como foi Israel. Israel, quando viu Deus abrindo o mar, nossa, Deus é nosso Deus e não tem outro Deus além dele. Aí, nos primeiros dias ali, já estava com fome,
vamos matar Moisés, porque ele tirou a gente do Egito e agora a gente vai morrer aqui e vamos matar ele. Por quê? Porque não confiaram na promessa de Deus. Não confiaram. E Hebreus vai dizer que se retrocedermos, o Senhor não se agradará de nós. Mas ele também nos dá um encorajamento. Mas nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. Então, não é só um jogo de terror. Tipo, meu Deus, segui Jesus, estou fora. Né? Realmente é cruz, mas também é descanso. Também é paz. O próprio Deus prometeu que Ele mesmo enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Que os seus santos, que os seus servos descansariam do seu labor. Então, o próprio Jesus deu exemplo disso, como servo sofredor. Foi assim que ele ficou conhecido em Isaías, que ele seria aquele servo de Deus que viria para sofrer. E olhem a vida de Jesus, desprezado, rejeitado, morto, açoitado, cuspido, chacotado. Então, a vida, a fé, a gente não pode disfarçar essa verdade. A gente, principalmente quem trabalha com comércio, alguma coisa do tipo, a gente pode relativizar um produto ou uma situação, alguma coisa. Não é bem assim e tudo mais, para que a pessoa, se ela souber a verdade, ela vai, não, então eu não vou querer, então eu não vou entrar nessa empresa, então eu não vou fazer isso. Né? Então o que a pessoa faz? Ela relativiza, não é bem assim, acontece isso, mas, ou coisa do tipo. Jesus, para mim, mais maravilhoso dele é isso. É que em nenhum momento ele passa o pano. Fala, me seguir é assim. Quer? Então vamos. Não quer? Então tchau. Apocalipse termina assim, o justo continue a praticar a justiça, o santo a santificar-se, e o que pratica injustiça, continue a praticar a injustiça, e o imundo continue na imundícia. Eis que venho em breve. Ele não está preocupado nisso. Se você não quer, se a pessoa não quer, então vai lá, bebe o seu melhor vinho, se afogue nos seus pecados, se lambuze na imundícia. Agora, se você me quer, se eu sou um tesouro para você, então deixa tudo e me segue. Por fé. No versículo 25... Opa, peraí que a minha Bíblia foi para... Perdão, no versículo 25, Jesus vai dizer, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Então, esse momento aqui, onde Jesus ele relata, né, que o senhor da casa ele se levanta e fecha a porta, ele também é relatado, a gente pode entender o que Jesus está querendo se dirigir em Mateus 25, do 31 ao 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, é isso que Jesus está querendo relatar. Nesse dia do julgamento, aonde ele for julgar as nações, for julgar os indivíduos de acordo com como cada um viveu, ele vai separar ovelhas de bodes. Ele relata agora em Lucas que quando a porta se fechar, alguns vão bater dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então ele está se referindo aqui a esses que o seguiam ali naquele tempo mesmo. É tipo assim, aquelas pessoas não estão entendendo porque elas ficaram de fora. Assim, Jesus, abre a porta, a gente está aqui do lado de fora, você esqueceu a gente. Oi, tipo, eu estou aqui fora, pelo amor de Deus, abre essa porta. Né? O tom, começa aqui um tom de desespero, essas pessoas elas não se tocaram ainda o porquê ficaram do lado de fora. Né? E agora Jesus vai explicar o porquê que essas pessoas estão do lado de fora. Que ele vai dizer agora, ele, porém, responderá, não os conheço e nem sei de onde vocês são. Então aquelas pessoas nesse dia estarão figuradamente ali batendo na porta, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus vai olhar para eles e dizer, não os conheço.
Não os conheço, não sei quem vocês são, e nem sei de onde vocês vêm. Isso aqui é desesperador. E ele está falando para aquela multidão, e falando para nós também. De que, porque aquelas pessoas elas estavam tão enganadas de que elas eram de Cristo, que elas seguiam a Cristo, que elas nem se tocaram, elas não estavam entendendo porque está do lado de fora. E elas tipo assim, Senhor, estou aqui do lado de fora, você me esqueceu. E Jesus é tipo olhando assim, não esqueci não, eu não te conheço. Eu não te conheço. E o mais forte aqui é que ele vai dizer, não os conheço e nem sei de onde vocês são. É tipo assim, por exemplo, hoje naquele tempo, como que era mais fácil para se identificar uma pessoa? O Dimitri. Mas que Dimitri? Dimitri talvez era mais difícil, né? Mas, o Joãozinho. Mas que João? O João o que é carpinteiro. Tá, entendi, lembrei. Fulano, ciclano. Então se identificava ou por profissão ou pela cidadania daquela pessoa. Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, era uma das maneiras de se identificar. Tipo assim, se você não lembrou pelo nome, então você vai lembrar pela profissão, ou você vai lembrar por onde ele mora. E aqui Jesus vai dizer, eu não sei quem vocês é e nem de onde vocês são. O tom aqui é até de uma certa forma humilhante. Tipo assim, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui na porta do banquete? Quem são vocês? E aí, aquelas pessoas ainda, né, ficam, não dá para entender. Uma das coisas que é interessante, eu lembro de um exemplo do Paul Washer, né, que ele vai dizer que não vale, o importante, perdão, o que importa não é conhecer Jesus de certa forma nominal, né? A gente está claro, no sentido de somente o conhecimento intelectual. O que verdadeiramente importa é ser conhecido por Jesus. Eu preciso, além de conhecer a Jesus, eu preciso sim conhecer a Jesus, porque essa é a vida eterna, mas além de conhecer a Jesus, eu também preciso ser conhecido por Ele. Eu também preciso ser achado nele, como Paulo vai dizer aos Filipenses. Então, da mesma forma se hoje o Dimitri chegar lá na mansão do Neymar, vai chegar o segurança, provavelmente, falar, o que você quer aqui? Eu vim falar com o Neymar. Fala assim, mas quem que é você? Eu sou o Dimitri. E aí? Eu sou o Dimitri, fala lá pro Neymar. Essa informação não vai chegar nem no Neymar. Fala, mano, vaza daqui, cara. Agora, se o Neymar dizer, eu conheço o Dimitri, manda ele entrar. Pode vir. Da mesma forma, não importa, somente conhecer a Jesus e não ser conhecido por ele, não é o suficiente. Então, precisamos ser conhecidos por Jesus. E ser conhecido por Jesus é ser identificado como Ele. É o próprio Jesus ver Ele em nós. É o próprio Jesus ver o fruto da vida dele em nós. De que quando Ele olha para nós, Ele vê Ele mesmo. Ele vê os frutos da justiça, Ele vê a alegria, Ele vê a mansidão, Ele vê a bondade, Ele vê a perseverança. Então é isso que importa. Então aquelas pessoas, Jesus não estava reconhecendo. E ele vai explicar, até agora ele só falou que não conhece. E depois ele vai dar o atributo por que ele não conhece essas pessoas, né? No versículo 26, aquelas pessoas vão dar uma contra-resposta aqui para Jesus, né? Estão tentando negociar de uma certa forma. Assim, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Tipo, Jesus, você não está lembrando da gente? A gente é judeu, lembra? Povo de Israel. Você veio aqui por um tempo. A gente comeu com você. Você multiplicou uns pães, uns peixes. Eu estava lá naquele dia. Você não está lembrando de mim? Né? Eu estava naquele dia no Sermão do Monte, quando você ensinou na montanha. Eu estava naquele dia lá. Você não lembra de mim? Né? Eles estão agora tentando... Jesus está ilustrando esse dia do juízo, que essas pessoas vão alegar que o fato de estarem fisicamente próximos a Jesus seria o suficiente para que Jesus os conhecesse e eles entrassem no banquete do reino de Deus. E Jesus agora vai dizer que estar fisicamente próximo a Jesus não muda absolutamente nada. O que importa é estar em Jesus, é ser uma nova criatura em Jesus, né? Então, para eles comer, para os judeus principalmente, comer, beber, significava intimidade.
Então, para o judeu era muito sério esse momento da mesa. Não se chamava qualquer pessoa para comer na mesa. Eram pessoas com quais eles queriam ter comunhão. Pessoas com as quais eles mesmos se identificavam. Por isso que o próprio Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e dos zombadores. Por quê? Porque estar na mesma mesa que essas pessoas simbolizava que você se identificava com o estilo de vida delas. Né? Então, agora que esses judeus estão dizendo: Jesus, a gente comeu com você, a gente estava ali com você, a gente tem, de uma certa forma, uma comunhão com você. Né? E Jesus agora vai dizer que isso só não é o suficiente. Né? E trazendo para os nossos tempos atuais, isso também é uma coisa a se temer muito. A se temer muito. Porque talvez naquele dia, quando todos nós estivermos diante do Senhor, talvez muitos de nós aqui possam dizer: Jesus, você não está lembrando de mim? Eu tocava bateria lá na PIB, eu cantava. Jesus, eu pregava. Jesus, todo sábado eu estava no culto de jovens. Jesus, eu fui líder de jovens. Jesus, fazia parte do ministério de jovens. Jesus, eu era pastor. Não te conheço. Não te conheço. A simples identificação física ou nominal não é o suficiente para Jesus. Não, o que ele requer é que estar nele, estar no meio do povo dele, não é porta aberta para a salvação. Estar com o povo de Deus não vai fazer você trilhar o caminho estreito com o povo de Deus. Porque foi assim, o próprio povo de Israel deu exemplo disso. Nem todos eles chegaram a Canaã. Muitos morreram no meio do caminho, porque não aguentaram o percurso. Então, essa é uma escandalosa verdade. E uma coisa que todos nós aqui precisamos analisar diante de Deus. Né? Será que talvez eu não possa ser uma dessas pessoas que vai chegar diante de Jesus? Será que não pode ser eu que vou dizer: Jesus, eu fiquei lá no ministério de câmera. Jesus, tudo que eu tinha eu dava para os pobres. Ou a outra passagem que Marcos vai dizer: Jesus, em teu nome não expulsei demônios, não fizemos maravilhas. E a mesma coisa que ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês podem me conhecer, eu não conheço vocês. Né? Então, eu penso assim que ouvir isso diante de Jesus deve ser a pior notícia do mundo. Porque o veredito para se entrar no reino de Deus vai sair da boca dele. Ou vai sair da boca dele: vinde, bendito de meu Pai, possuí o mundo que foi reservado para vocês desde a criação do mundo, ou apartai-vos de mim, não conheço. E não tem segunda instância, não vai ter uma liminar, não vai ter nada disso, é desesperador. Se Jesus falar isso para nós: não te conheço naquele dia, não tem o que se fazer, não vai ter para onde correr. Então, isso é uma repreensão do Senhor, isso é um chamado do Senhor para aquele povo e para nós, para o arrependimento, para que Jesus, então eu quero te conhecer. Jesus, eu quero ser conhecido por ti. Jesus, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero fazer parte desse reino, eu quero dar minha vida por esse reino, por meio da fé. E no versículo 27, Jesus dá a resposta a esse povo: mas ele responderá: não os conheço, novamente, e nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aqui acabou o chororô. Já disse que não sei quem vocês são e não sei de onde vocês vêm. Sai daqui. Agora vão para o lago de fogo. Agora vocês vão sofrer a ira de Deus. Porque quando eu estive no meio de vocês, eu fui rejeitado. Vocês me desprezaram. Embora com a boca vocês me confessavam, o coração de vocês estava longe de mim. Agora eu vou os rejeitar. Eu vou os dispersar. Então sai daqui. Essas são as palavras de Jesus, são duras. Sai daqui. Você está condenado. Acabou. Não quero ouvir mais choro. Não tem mais como se justificar. Por isso Isaías é tão sério quando ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Porque quando esse céu ser rasgado, quando vir um trovão do ocidente e do oriente, e o Filho do Homem vier em sua glória, tarde demais. O tempo acabou. Então, isso aqui também serve para que muitos deles talvez estivessem protelando esse dia. Né? Porque o próprio Jesus vai contar a parábola, tipo: meu senhor se demora a voltar, está demorando, então eu vou bater nos escravos, vou fazer algumas coisas, porque ele está demorando para voltar. Então, muitas pessoas protelam esse dia, procrastinam esse dia do arrependimento.
Eu mesmo, eu lembro, antes de ser alcançado pelo Senhor, eu fazia isso. Eu era um ingênuo, eu falava assim, cara, eu tenho 18 anos, velho. Se eu ir a Jesus agora, eu vou ter que abandonar tudo. Eu não vou poder ficar com ninguém, não vou poder ir para festa, não vou poder fazer nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou zoar o tanto que eu posso zoar, aí quando não tiver mais nada para zoar, aí eu entrego minha vida para Jesus. Era isso que eu tinha na mente. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou zoar e tal. Aí nesse dia aí eu falei assim, Jesus, pronto, agora eu vou te servir. Como Jesus disse, louco, e se amanhã te pedirem a tua alma? Eu não sei se tem amanhã. O Hebreus vai dizer, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração. O tempo da salvação é hoje, o dia do arrependimento é hoje. O amanhã a gente não sabe se a gente tem. Então por isso que Jesus está sendo repentino aqui. Vocês não sabem. Quando acontecer isso, vai ser tarde demais. O tempo acabou. Então, o que identificava esse pessoal como não ser de Jesus é o que ele mesmo falou, que praticais iniquidade. Ou seja, percebe, esse era um povo religioso. Literalmente era um povo que conhecia Jesus, que sabia dele. Era um povo que conhecia a Deus, sabia das Escrituras, mas a vida deles testemunhava que, na verdade, eles não conheciam. Eles não conheciam. Por isso eu vou dizer, porque vocês praticam a iniquidade. Não é que vocês tropeçam, não é que vocês pecam, porque todos nós pecamos. João é claro sobre isso. Se alguém diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso e a verdade dele não está em nós. Né? Todos nós aqui pecamos, todos nós aqui tropeçamos. Mas o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Porque a palavra vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles herdarão a terra. Então, Jesus não está dizendo, apartai de mim porque um dia vocês pecaram. É apartai de mim porque vocês praticam a iniquidade. Vocês continuam na prática do pecado. Vocês desprezam a minha palavra e com o coração duro permanecem rebeldes. Então, tchau. Tchau. Nessa nova Jerusalém não entra imoral, não entra adúltero, não entra feiticeiro, não entra roubador, trapaceiro, não entra. Então, é uma palavra muito dura do Senhor. E no 28... Vamos abrir em Tito, capítulo 1, versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis e desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, o apóstolo Paulo, relatando de alguns dos judaizantes que estavam ali na igreja, diz que eles afirmam. Você pergunta, cara, você conhece a Deus? Oxe, Deus é meu amigo. Deus na terra, Deus no céu. Assim, com a boca é assim, Deus é tudo. Alguns deles talvez tinham até com a faixa, 100% Jesus. Tipo, Jesus é tudo, com a boca falava. Mas o que ele vai dizer? Mas por seus atos, ou seja, pelo seu estilo de vida, o negam. Espera aí, você diz que crê em Deus, que conhece a Deus, que vai julgar todo o pecado e você vive na prática do pecado? Então, ou você conhece um falso Deus, ou você não conhece a Deus. O Paul Washer dá um exemplo muito interessante de que se, por exemplo, eu fosse chamado aqui para pregar e eu me atrasasse por 1 hora. E o pessoal, meu Deus, cadê o Diego? Cadê o Diego? Cadê o Diego? Aí eu chego aqui, sei lá, no Bruno e falo assim, Bruno, me desculpa o atraso, cara, é que eu fui atropelado por uma carreta de 2 toneladas. A pessoa vai olhar para mim e fala, mano, mentira, estou inteiro, cheguei inteiro. E eu falei que foi atropelado por uma carreta de 2 toneladas. E o Paul Washer usa isso para exemplificar que é da mesma forma quando alguém que diz que conhece a Deus e não tem sua vida transformada. Porque se alguém se encontrou com Deus, a sua antiga maneira de ver foi destruída, foi crucificada. Então, o mesmo absurdo quer dizer que eu fui atropelado numa carreta e estou em pé, é o mesmo absurdo dizer que eu me encontrei com Deus, que eu conheço a Deus, e a minha vida é a mesma. Né? Então, é por isso que Jesus se indigna tanto, sai daqui, sai. Né? Vocês praticam a iniquidade, eu não conheço vocês. No versículo 28, ele vai dizer... Ali,
haverá choro e ranger de dentes. Então agora pensa. Todas as possibilidades de tentar se justificar para entrar no banquete do reino de Deus foram esgotadas. O que resta agora? Choro. Choro e ranger de dentes. Então, diz que nesse dia as pessoas lamentarão. E diz principalmente, e aqueles que o transpassaram também lamentarão. Aqueles que se colocaram contra Cristo, aqueles que se diziam ser de Cristo, mas na verdade não eram, lamentarão. E sabe o que é mais triste? Triste não, desesperador? Nada vai poder ser feito, nada. Porque uma coisa agora aqui, é eu receber a notícia que eu fui demitido, uma coisa aqui, eu recebi a notícia de que alguém que eu amo morreu. Isso é horrível, eu vou lamentar, vou ficar muito triste. Porém a vida não acabou, a vida não acabou. Eu posso ser consolado, eu posso recomeçar minha vida, eu posso procurar um novo emprego, ainda tem uma chance, tem um jeito de driblar esse lamento. Mas naquele dia não vai ter o que fazer. Não vai ter quem console. Porque os que poderiam consolar já estão do outro lado da porta, jubilando e se alegrando com Deus vivo. Agora do outro lado só vai ter desespero. E como ele vai dizer, ranger de dentes. Esse ranger de dentes aqui, muito possível, é ódio. É no sentido assim, tipo, Jesus, se eu pudesse, eu te matava de novo. Essas pessoas, de uma vez por todas, vão declarar o seu ódio contra Jesus. É tipo de indignação, de ira. Eles tentaram ludibriar, não conseguiram, e Jesus dá o veredito final. E eles são tão orgulhosos, que eles ficam com ódio de Jesus. É tipo com raiva. É como se eles fossem lançados no lago de fogo, mas amaldiçoando, blasfemando contra Deus. Ódio. Então, é um cenário aterrorizador, irmãos. É um cenário aterrorizador. E ele vai dizer, principalmente para os judeus, que vai acontecer esse lamento, esse choro, por quê? Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus. Ou seja, o que a tataravó deles contaram para a tataravó da avó contou para a bisavó e chegou neles, é o que eles mais aguardavam. O dia do reino de Deus, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ia vingar todas as nações que oprimiram Israel. Esse dia que Deus faria justiça, que eles tanto aguardavam. Eles finalmente agora poderiam ver os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Eles viriam os profetas. Eles estariam na mesma mesa com eles. Seria um dia que aqueles judeus tanto aguardavam. E eles estavam excluídos. Não iriam participar desse dia. Então por isso esse lamento, esse choro, esse ranger de dentes. Eles não participariam dessa festa. E isso é aterrorizador para eles, porque é o que eles mais aguardavam. E para nós também, irmãos. Talvez nesse dia, a gente, pensando estar em Cristo e com uma vida que realmente não esteja de acordo com Ele, vai estar naquele dia e vai ver irmãos que a gente caminhou. Junto lá com Moisés, com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Jesus. E a gente de fora. Talvez as pessoas que você saiu aqui para jogar vão estar lá e você não vai estar. Você foi apartado porque você só se identificou ali com a igreja, mas você não foi uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é muito sério o que Jesus quer ensinar aqui para nós. E o que mais vai envergonhá-los agora é o que ele vai dizer no 29. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. Então, ele usa agora aqui todos os nortes possíveis, norte, sul, leste, oeste, ou seja, povos de todo lugar do mundo, que vocês se acham melhor do que eles, vão estar na cadeira que era de vocês. Os gentios que os judeus tanto desprezavam, agora vão estar lá do lado de Abraão, e ele não. Então, por isso, esse choro e esse ranger de dentes, esse lamento da parte deles, o pior cenário possível. As pessoas que eles mais odiavam, agora vão desfrutar daquilo que eles tanto aguardaram, que é o dia, o banquete do reino de Deus. Né? Então, isso também é maravilhoso para nós aqui também. De saber que agora a gente que não era povo, agora nós somos povo.
A gente quer a lei e as promessas, agora nós temos as promessas também. As mesmas promessas que Deus deu para eles, agora também são nossas. Agora nós não somos mais ignorantes em relação ao conhecimento de Deus. Agora nós podemos o conhecer. Agora, por meio de Jesus, pela fé, a gente pode ter comunhão com Ele. Agora a gente pode herdar também. Lembrando que a gente foi enxertado nessa oliveira. Que começou por eles, a gente foi enxertado. Né? Então a gente pode ter essa alegria também agora, de participar do banquete do reino de Deus. E eu acho que uma das coisas que também são maravilhosas aqui, são 2 atributos desse dia, do banquete do reino de Deus. Como ele vai dizer, claro, primeiro, um banquete, logo, é um dia de festa, é um dia de alegria. Para essas pessoas será um dia de terror e assombração, mas para os salvos em Cristo Jesus será um dia de alegria. E mais maravilhoso, esse banquete será marcado por alegria e por diversidade. Pessoas, povos de toda tribo, língua e nação estarão lá. Isso é maravilhoso, porque Jesus se entregou por eles. Jesus se entregou por nós agora para fazer de todos os povos um só povo. Maravilhoso isso, né? E no versículo 30, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Né? Então, muito possível aqui, esses últimos que serão os primeiros, somos nós, os gentios, e esses primeiros que serão os últimos são os judeus. Porque eles tinham essa expectativa de herdar a terra com o rei, e agora eles ficaram em último, porque eles tropeçaram em Jesus. Eles rejeitaram a pedra angular. E agora eles vão ser os últimos. Né? E agora os gentios, que nunca sequer ouviu falar de Deus, agora vão estar lá, conversando com Moisés. Imagina comendo um negocinho ali, conversando com Moisés. Como é que foi lá? Foi duro, perguntando como é que foi ele ficar fora da terra. E o judeu não, alguns deles não. Né? Fora. Foram, como Jesus disse, foram excluídos. Excluídos. Então, meus irmãos, algumas aplicações práticas para nós hoje. A primeira, a gente precisa, cada um aqui de nós, avaliar a nossa vida. Porque a gente pode estar numa falsa segurança espiritual. Achar que a gente conhece a Deus e não conhecer. E naquele dia ser surpreendido. Amós 5, 18, 20 vai dizer um pouco mais sobre isso. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Olha que contrário, esquisito, né? Como assim? O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Próximo. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Só, né? Então, olha só que temeroso que é isso, né? Então, Amós, aqui repreendendo a nação de Israel por sua hipocrisia religiosa, porque eles pensavam, eles estavam na prática do pecado, poxa, né, o dia do Senhor podia acontecer logo, né, para acabar com toda essa exploração aqui das outras nações, a gente finalmente, né, reinar sobre eles e tudo mais. Eles ansiavam esse dia como se esse dia ia ser um dia bom para eles. Mas como ele disse, na verdade, vai ser um dia horrível para vocês que praticam a iniquidade. Como ele disse, é como um homem que fugindo de um leão, ou seja, não vejo a hora de acabar esse sofrimento e Jesus voltar para ser salvo. Aí ele encontra um urso. Então na verdade, é terrível. Então, por isso que a gente precisa ter essa avaliação. Porque senão o dia do Senhor vai ser uma surpresa inesperada para nós no mau sentido. Na verdade, no pior dos sentidos. E a outra aplicação é que precisamos nos empenhar para entrar no reino de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Próximo versículo. É do 2 ao 10.
Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, Pedro encoraja aqui o povo de Deus em meio a essas dificuldades, em meio a essa porta estreita, continuar se empenhando de acordo com a graça de Deus. Depender do Senhor, colocar sua confiança no Senhor, crescer nos atributos do Senhor, para que a gente não se torne improdutivo e para que aquele dia não testemunhe contra a gente, né? E, para encerrar, Deus vai consolar o seu povo de toda a labuta. Isaías 25, versículos 6 ao 9. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Que maravilhoso. Então agora Deus aqui traz um consolo para o seu povo. Um povo acostumado com o sofrimento, com a zombaria, com o desprezo. Agora, nesse dia, Deus vai receber aqueles que viveram uma vida de perseverança na fé, com um banquete, com alegria. E Ele mesmo vai enxugar dos seus olhos a lágrima. E vai acabar com a chacota, vai acabar com a zombaria. Agora, aqueles que se humilharam na presença do Senhor vão ser exaltados, vão ser recebidos no reino de Deus com honrarias como de soldados. E isso é um maravilhoso consolo para a gente seguir firme no caminho estreito. E os que não estão em Cristo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu quero ser participante desse reino. Eu quero fazer parte desse banquete. Eu quero conhecer a Jesus e ser achado nele. E que o Senhor faça a obra no seu povo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Pois por meio dela o Senhor instrui, adverte, repreende, corrige e consola o seu povo, Pai. E sabemos que ela não voltará vazia. Então, Deus, que o Senhor colha os devidos frutos nos nossos corações dessa palavra. Que não nos limitemos a ouvi-la, Senhor Deus, somente a ouvi-la, mas a colocá-la em prática, Senhor. Que venhamos com a graça do Senhor Jesus nos esforçar para entrar por essa porta estreita. Nos empenhar, Senhor Deus, nessa caminhada cristã, nessa corrida que nos foi proposta. Tendo os olhos fitos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor mesmo nos diz para pensarmos bem em Ti, que suportou tanta zombaria, tanta desonra, para que nós não nos cansemos e nem nos desanimemos, Senhor Deus. Então fortaleça, Deus, os nossos joelhos vacilantes e o nosso coração, Senhor Deus, dividido.
e fixa o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos em Ti, Jesus. Nessa alegria que também está nos proposta, Senhor Deus, de estar contigo nesse grandioso dia de banquete e de alegria. E que aqueles que estão aqui e não conhecem ao Senhor, Pai, tenham os seus olhos abertos para essa maravilhosa verdade e para esse maravilhoso convite de Jesus, para o perdão dos pecados, para a salvação e para uma nova vida em Ti, para a glória do Teu santo nome. Amém.